O Prêmio Save nasceu de um projeto que o Iniciativa Cultural desenvolve, que é o SENA, Centro de Análise de Pesquisas, né, em Cinema e Audiovisual. E, dentre as diversas iniciativas desse centro, existem publicações que são feitas já há 2 ou 3 anos. Existe um portal de internet com dados, com estatísticas, com diagnósticos, relatórios e pesquisas sobre cinema e audiovisual. E a ideia, então, era fazer essa aproximação com a academia de uma forma mais efetiva e, ao mesmo tempo, tentar formular uma política pública que pudesse ser aplicada para todo o país, né? Então, houve a aproximação do iniciativa dessa instituição, que é uma instituição do terceiro setor, com um órgão de governo, que é a SAVE, e surgiu desse encontro a ideia de formulação de um primeiro prêmio para publicar pesquisas em cinema e audiovisual brasileiro, né, que foi essa primeira edição. Uma participação essencial para que esse projeto fosse efetivado e concretizado foi a entrada e o convite da Ecofalante, também uma instituição do terceiro setor, com experiência em gestão de projetos e formulação de projetos, e que está fazendo a gestão administrativa e de recursos do Prêmio Save. Save, nos últimos anos, né, adensando a sua ação no sentido da ampliação do escopo do audiovisual, saindo da seara do cinema, de onde ela vem, de onde ela nasce, né, incluindo as questões relativas à televisão, incluindo as questões relativas às novas plataformas audiovisuais, né, digitais que estão aí, e também se aproximando dos diversos segmentos que compõem a atividade do audiovisual. E, nesse sentido, a aproximação com a universidade, ela é fundamental, ela é estratégica, né? Porque a gente só vai conseguir desenvolver um pensamento mais orgânico, se a gente conseguir desenvolver um pensamento que o pensamento acadêmico traz, né? Que é a reflexão em profundidade, que é a reflexão que faz um mergulho na história, que faz um mergulho na estética. A edição de 3 livros que serão distribuídos graciosamente para um grande número de pesquisadores, de agentes de bibliotecas, bibliotecas públicas, instituições de ensino, tem um efeito de ajudar a devolver esses recursos, que foram feitos até por pesquisas financiadas por outros órgãos governamentais, né? Posso dizer que a gente considera já a experiência exitosa e vamos replicar agora em 2010. Estamos já estudando eventual modificação nas categorias em função da própria avaliação desse primeiro episódio, mas que pode se aguardar desde já uma segunda edição do Prêmio Save para publicação de pesquisas em audiovisual. O número de inscritos na categoria dissertações foi bastante grande e representa um espectro bastante amplo, porque não vieram somente de escolas de cinema, de pós de cinema e audiovisual, mas de arquitetura, letras, educação, enfim, vários outros programas de pós-graduação, outras áreas. Então, eu acho que isso também é um sintoma do que está acontecendo, né, desse interesse pelo cinema, não só na tradicional escola de cinema, mas também num diálogo com outras áreas. E isso, dado a importância que essa área do audiovisual tem atualmente, né, no mundo moderno ou pós-moderno, eu acho que isso é muito saudável e muito sintomático do que está acontecendo na atividade, que está se refletindo dentro das próprias escolas. Eu me preocupei muito nos meus critérios, né, de seleção, me preocupei muito em prestar atenção a essa diversidade, né, e ao que estava preenchendo lacunas dentro do que existe já da literatura sobre cinema e audiovisual publicada no Brasil. Fiquei feliz de ver que realmente os trabalhos corresponderam a essa minha expectativa inicial. Existia realmente essa diversidade, mais nas dissertações do que nas teses. Não é? As dissertações, na verdade, foram assim, a grande surpresa para mim,
porque trabalhos excelentes, vindos de diversas partes do país, né? E foi até difícil escolher. Eu tive uma preocupação também na seleção dos trabalhos inscritos, eu tive uma preocupação também em tentar balancear, digamos assim, o que estava vindo de diversas partes do país, para não concentrar, eu queria descentralizar um pouco, né? Tentar prestar atenção ao que estava sendo produzido, não só no Rio e em São Paulo, que a gente sabe que são as universidades que têm mais tradição na produção de trabalhos acadêmicos em cinema e audiovisual, mas tentar olhar um pouco o que estava vindo de outros estados. A maioria dos trabalhos realmente vieram desses centros, né, do Rio e de São Paulo, alguns bons trabalhos também do Rio Grande do Sul, e pouca coisa da Bahia, pouca coisa de Pernambuco não veio nada, por exemplo, que é meu estado, e que eu sei que tem uma universidade forte, que pessoas muito boas trabalhando lá, estudando, pesquisando. No processo de seleção, que foi super interessante para a gente, né? Que já, de certa maneira, tem, como está trabalhando dentro da universidade, já conhece esse panorama mais restrito aos nossos diálogos, né? do nosso trabalho. Acho que ver esse panorama de uma maneira geral foi super enriquecedor, para mostrar como que o campo do conhecimento em relação ao cinema e audiovisual está já consolidado, eu acho. Consolidado em função de uma diversidade de temática, de abordagem, que vai para além de uma tradição que a gente já tinha, que era super importante em relação a uma análise fílmica, a um trabalho sobre autores, mas resgatando autores que, de repente, estavam esquecidos, trabalhando a questão histórica, trabalhando a questão da experiência do cinema para além do filme, mas de recepção, de economia de mercado. Acho que isso são coisas a serem destacadas no panorama das dissertações e das teses apresentadas, enfim, e avaliadas. O meu critério, basicamente, de escolha de um panorama dos finalistas foi de privilegiar essa diversidade, que eu acho que essa diversidade é que é importante, porque a diversidade faz com que o campo fique mais forte, né? Eu acho que é mostrar que a gente tem um amplo espectro de pesquisas e um amplo espectro de produção de conhecimento faz com que esse campo realmente seja forte, com a característica interdisciplinar que ele tem. A importância desse prêmio da Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, é, em primeiro lugar, possibilitar, não é, que pesquisas que muitas vezes ficam dormindo nas prateleiras das bibliotecas universitárias e das cinematecas possam obter uma divulgação maior via publicação. É uma forma de você fazer uma espécie de mapeamento, não é, do que está sendo pesquisado sobre o audiovisual brasileiro no Brasil. Dentro desse mapeamento, eu gostaria de destacar dois aspectos, não é? O primeiro é o da concentração regional. Nós sabemos, a produção acadêmica no Brasil sobre o audiovisual ainda é muito concentrada no Rio e São Paulo. Isso, evidentemente, se reflete no número de inscrições dessas duas cidades e desses estados no prêmio, não é? Mas, felizmente, houve também um número de inscrições razoáveis de outros estados. Eu gostaria de destacar, pelo menos na parte que me coube da análise, estados como Rio Grande do Sul, não é? Particularmente a cidade de Porto Alegre, Minas Gerais, particularmente Belo Horizonte, e a Bahia, não é? Onde a gente obteve um razoável número de inscrições, além de poder citar ainda trabalhos vindos de Santa Catarina, do Distrito Federal. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar nas inscrições, né, nos trabalhos concorrentes ao prêmio, é a grande diversidade em termos temáticos, não é? Onde nós pudemos constatar, não é, a inscrição desde trabalhos que se inscrevem na tradição dos estudos do audiovisual no Brasil. Então, por exemplo, nesse sentido, estudos sobre diretores importantes do cinema brasileiro, como Oswaldo Candeias, Walter Salles Júnior, entre outros, não é? Até estudos que não fazem parte da tradição, mas que estão participando de uma renovação dos estudos de cinema no Brasil. Por exemplo, o estudo sobre a videoarte, estudos sobre as relações entre o audiovisual e as artes plásticas, não é?